Neste Bitalk vamos falar com o João Sousa Guedes, CEO da Wheezy, uma empresa que quer revolucionar as telecomunicações em todo o mundo. E é disso mesmo que vamos falar hoje. Telecomunicações, infraestruturas e como é que a tecnologia está a mudar o nosso mundo para sermos mais eficientes e criarmos uma vida melhor para todos nós. Porque é que nós fomos pioneiros? É engraçado, é uma questão interessante, porque nós também fomos dos primeiros a ter centrais digitais de comutação no telefone, nos anos 80. Quando a tecnologia chegou, nós tínhamos redes tão atrasadas. Quando foi necessário adotar uma tecnologia, fomos adotar o state of the art, na altura. Portugal chegou a ser, nos anos 80, considerado o país com a melhor rede digital de telefones do mundo. Também tínhamos capacidade de engenharia própria, de investigação. Também, Portugal é curioso porque nós temos uma capacidade de adoção de tecnologia muito, muito elevada. Então, olha, João, eu para começar eu tinha aqui uma questão para ti e acho que és a pessoa certa para nos elucidar sobre esse tema. Portanto, desde que nós fomos evoluindo a nossa sociedade humana, fomos espalhando pelo planeta Terra cabos, fomos colocando antenas em todo o lado, no fundo fomos criando sistemas de telecomunicações, não é? E canais de comunicação. Qual é que é a importância disto para o ser humano? Porquê é que nós estamos a fazer isto ao planeta? O ser humano é, por natureza, um animal social, não é? Precisa de comunicar, precisa de falar. E a evolução ao longo dos tempos houve um shift de paradigma. Nós aqui, há 20 anos atrás, a nossa preocupação era a voz, os 14 kHz em pares de cobre. E mais ou menos ali por 99, 2000, houve uma percepção de que o futuro iam ser os dados. A digitalização total, os dados e a transmissão massiva de dados. Não contávamos era que houvesse um crescimento de tal forma exponencial Isso estás a falar na altura da internet, não é? de internet, Quando do a internet começo das começou a ganhar. internets, Acho que não era de dados na altura, era informação, não é? informação, as autoestradas da informação Pois, era, pois, era exatamente. mais o, Na altura ainda não se falava o, muito o de dados. nome, o nome correto. E agora, há um apetite voraz por comunicação. Todos nós, se calhar, passamos não sei quantas horas por dia a olhar para um ecrã e a trocar mensagens, a ler notícias, a ouvir podcasts, por exemplo. Acho que é uma forma terapêutica até de nos mantermos informados e ouvir conversas interessantes, e fugir um bocado ao mainstream que é muito formatado, e nos podcasts a gente pode começar a navegar por ouvir temas diferentes, ideias diferentes, e isso acho que é. Antigamente, nós para ouvirmos alguém, não é? Tínhamos que ir a algum auditório, ou antes disso tínhamos que ir aos, como é que chamam aquelas coisas dos gregos? Os Os anfiteatros, 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 os pois. não é? auditórios, Para ouvir teatros, as pessoas. cinemas. E hoje eh, podemos estar em qualquer sítio o e estamos a consumo ouvir. o consumo de informação transformou-se. Todo o paradigma se alterou. E para isso é preciso, infraestrutura. É preciso levar esses dados de alguma forma a alguém, ou por redes de fibra óptica, ou por 5G. Normalmente a engenharia a gente divide isto por wireless e wireline, e mete tudo dentro desses 2 sacos. Ou seja, tudo o que é sem fios e tudo o que é Que é preciso com levar cabos. fios, com fios. Uhum. Embora haja aí algo que convém esclarecer, não há sem fios Se não houver cabos. se não houver cabos. Exatamente. E, Portanto, eh, mesmo as antenas, né? Por exemplo, as antenas de telemóvel que nós temos, há um cabo que chega há até à antena e depois provavelmente um manda, cabo de fibra óptica que está lá ligado. tal como nas casas das pessoas, né? Portanto, chega um cabo de fibra óptica ou um cabo de outro qualquer e Internet ou depois qualquer tem coisa. A Wi-Fi. questão de facto, nós temos essa necessidade, mas o Tosh colocou bem a questão que é o que estamos a fazer ao planeta, não é? E fazer ao planeta também fazer a nós mesmos. Ou seja, se há aqui um limite para esta tendência, porque agora o Musk com o Starlink está-nos a poluir também o espaço, não é? Está Com o completamente Starlink, a fazer uma camisa à volta do exatamente. planeta Agora de imagina nós pequenos com essa pontos. camisa já não conseguimos depois quase sair do planeta, não é? Temos Sim, que sim. chocar num satélite do Starlink para sair daqui. O que é engraçado porque nessa definição que tu tinhas do normalmente é cabo e wireless, né?
Sim, Os sim. satélites estão lá em cima, o sinal chega Sim, wireless e wireless e sai sai wireless. wireless. Não é? É engraçado. Mas depois pode continuar por cabo. Depois pode continuar por cabo na Terra. Por isso, Mas no limite podia ser só no tudo limite, satélite. pode ser wireless. Por isso é que é Mas tu não interessante. achas que há aqui um paradoxo Em relação a quê? Tu estás a em dizer? relação a essa A questão? Ou seja, poluição. nós estamos a avançar cada vez mais em termos de tecnologia. Tu falaste que nos anos 99, 2000, portanto, Mais ou menos. pensou-se na questão de que era necessário investir mais em infraestruturas. E hoje em dia, de facto, nós já temos infraestruturas gigantes, não é? Ainda vamos ter agora os satélites do Starlink e mais não sei quem que vai querer competir com o Starlink e, portanto, também vai meter mais uma rede de satélites à volta e não sabemos se para por aí, se não haverá 3 ou 4 camadas. Quer dizer, onde é que isto acaba? Em contraponto com alguns projetos que se estão a fazer hoje em dia noutros países, todos eles estão a evitar a sobreposição de redes. Há uma rede, por norma será neutra ou agnóstica, e depois os operadores de conteúdos aí fornecem os serviços. Funciona como leilão, no fundo, não é? Alguém constrói uma autoestrada e depois sempre que alguém quer usar tem Que que pagar. há um gestor de infraestruturas e há o operador da infraestrutura e há o operador dos conteúdos. É uma estupidez ter 3 torres, uma Sim, de cada já nem digo operador, isso. mesmo Ou 3 assim. cabos, não é? Nós temos as nossas cidades com 3 e 4 redes sobrepostas a servir exatamente o mesmo número de clientes, ou o mesmo número de casas. Nós temos duas realidades em Portugal. Temos a das operadoras incumbentes, as mais conhecidas, Altice, a Mel. Altice, a Nós e a Vodafone, e a Novo, que agora está numa situação de venda, não vende, não se sabe. Já E está no- depois temos mais duas operadoras, que as pessoas praticamente não conhecem, que são operadoras neutras, são operadoras de infraestrutura, só constroem rede. O país está dividido, isto foi um projeto dos anos 2010, mais ou menos. Metade do país está sob responsabilidade da DST Telecom e a outra metade da Fibra Global. DST Telecom e Fibra Global. Sim. Pois nunca. Pronto. Ninguém conhece essas empresas. Não, porque são gestores de infraestrutura, constroem infraestrutura sobre a qual a Vodafone, a Mel e a Nós vendem o serviço ao cliente final. E só há uma rede. Quer dizer, também não se cria essa sobreposição, essa ocupação de... Uhum. Embora nós temos muita rede enterrada em condutas e muito cabo que passa por debaixo terra. Mas também temos muita situação em que o cabo é aéreo, vai de posto em posto e também cria alguma poluição visual. Mesmo essas duas empresas que tu falaste, elas não apareceram no início, não é? Portanto, eles adquiriram as redes a operadores. Não construíram a rede de raiz. São dois projetos, Está bem, mas tu tens a Vodafone que tem a sua própria rede, a Altice tem a sua própria rede, mas que a também... Nós tem a sua própria rede. Mas os grandes operadores, isto depois é uma questão de negócio. É muito mais vantajoso eu cobrir uma zona de alta densidade e Uhum. deixar as zonas de baixa densidade, que não são rentáveis por natureza, em que o custo, há um rácio que é o custo por casa. Numa zona rural em que eu tenho uma densidade muitíssimo baixa, o meu custo de construção por casa dispara. Enquanto numa cidade, eu num pequeno quarteirão consigo ter 10.000 potenciais clientes. O que quer dizer que é muito mais barato, esse rácio baixa substancialmente. Há bons exemplos que estão a ser feitos, tanto em França como em Inglaterra neste momento e nos Estados Unidos a partir do início deste mês, mais ou menos. Que é o Estado intervém e paga. O Biden aprovou aqui há 2 meses, 3 meses, se não estou em erro, uma coisa que se chama um Act, o Internet for All, em que o Estado americano vai investir 42 bilhões de dólares. Isto é componente pública, porque depois a componente privada deve ser outro tanto, para levar fibra, full fiber, a todos os americanos. E quando eles dizem todos os americanos, depois aquilo está dividido, uma parcela desses 42 bi vão para tribos, outra vão para... que ele vai dados a toda a gente. Pois é, o Biden quer levar a internet a toda a gente e nós no Bitalk queremos levar informação a toda a gente. Deixo-te o desafio para pensares em alguém que ainda não conhece o Bitalk e que partilhes com ele este episódio. Em Inglaterra, o Boris Johnson fez a mesma coisa há 2 anos, que era... Espera aí, mas tanto os Estados Unidos como a Inglaterra estão muito mais atrasados do que nós. Muitíssimo. Muito mais atrasados. Portugal. Esses bilhões não chegam para chegar aos nossos calcanhares, provavelmente. Não. Portugal tem uma vantagem, é pequenino. Temos um problema de escala que, em algumas situações, até funciona a nosso favor. Portugal, como é pequenino,
Começou-se em 2009, quando se lançam os primeiros projetos de rede de fibra óptica na- pela Portugal Telecom na altura, e, e começou-se a cobrir o país. Nós, neste momento, no top 5, 10 mundial, somos dos países com mais cobertura de rede de fibra óptica, full fiber, fibra à casa. Fiber to the home, né? Fiber to the home, Não. FTTH. Repara, nós temos fibra na Cerdeira. Certo? Portanto, numa aldeia de xisto Que na Serra da Lousã. provavelmente terá sido fornecida pela fibra global. Não, Não? Foi quem? foi pela Altice. O serviço. Pois, lá está. Nós vemos É. a Altice, né? Quem Isso fornece que o o João serviço, está a a dizer. construção Não, da infraestrutura, Eu penso que foi mesmo a Altice. É. Neste caso. pode ter havido. Há umas situações de aldeias históricas isso que a Altice Pois, teve pode um ser isso. papel, Naquele caso foi mesmo a um Altice, papel, seu um grande. papel fundamental nisso. Porque como são aldeias de xisto, Sim, sim, aquilo houve deve ter um aí, enquadramento até mesmo qualquer. na questão do 4G, havia estações BTS próprias para as aldeias de xisto, para não poluírem aquilo. Assim como a Vodafone apostou em termos de torres de Sim, sim, comunicações o Vodafone móveis. fez a parte do GSM. Não se consegue fazer rede sem infraestrutura. E as infraestruturas são ou postes ou condutas. Se as câmaras tivessem tido, há pequenos exemplos, mas são residuais, se as câmaras tivessem tido a visão, o rasgo, de perceber que podiam ter ali uma fonte de rendimento permanente eh, de aluguer de infraestrutura aos operadores, se calhar recebiam mais do que recebem de De imposto imposto. municipal de imóveis. Sim, o que Mas- estás a dizer, no fundo, era as câmaras podiam investir na infraestrutura Exatamente. e depois os E operadores abriam aos privados que queriam utilizar a infraestrutura pagavam o valor E do serviço evitava, de usar. por exemplo, aquela velha máxima que é cada vez que passa uma operadora, lá rasga novamente a estrada, quando tem que rasgar, porque há sítios em que tem que construir infraestrutura e assim A sucessivamente. Câmara assim ganha mais. Porque não fez um Ganha uma investimento. vez, Não fez um investimento, já ganhou. É a operadora. Uma vez, não ganha 3 vezes, que são 3 operadores, pelo sim, menos. mas só ganha uma vez. E aqui depois cobra sempre que eles vão abrir a estrada. estamos a falar Sim, mas só abre uma vez. estamos a falar de um rendimento permanente ad eterno. João, mas quem é que numa Câmara que está lá há 4 anos pensa ad eterno? Não, pois, isso, falta-nos Certo. esse O rasgo. Presidente da Câmara normalmente não pensa em termos estratégicos, pensa em Eh, termos do seu mandato, dentro do seu mandato. Mas, por exemplo, Quanto muito em 2 mandatos. 2 mandatos, 3, acho que são 3 o limite, se não estou em erro. Sim. Sim. E depois aqui em Portugal também se fez uma coisa que, por exemplo, em Inglaterra não se fez. Eles também bebem de uma experiência de outros mercados, 10 anos de experiência do que viram nos Certo. outros. Muito daquilo que estão a É a fazer. vantagem de quem faz mais tarde, né? Consegue ver o que os outros fizeram, o que os outros Exatamente, erraram. por etc. exemplo, aqui o que se fez foi, na altura, passou-se a infraestrutura da Portugal Telecom, eh, ou melhor, a infraestrutura dos CTT, toda a infraestrutura que havia no país para a Portugal Telecom, e passou a ser a Portugal Telecom a vender ou a alugar o espaço aos outros operadores. Em Inglaterra foi criada um organismo independente em que ficou com a infraestrutura do país, que é Openreach. O que quer dizer que todos é mais agnóstica É o que do que, faz ser, sentido, não é? do que ser um incumbente a dizer ao concorrente assim, tu passas aqui ou não passas se eu quiser. Claro. Repara, nós estamos a falar da importância das comunicações que têm para as pessoas, para o país, para a economia, Para a para as economia. empresas, para toda a gente. E depois deixamos isso nas mãos do privado. Isso não faz qualquer Sim, sentido. que vai fazer o possível e o impossível para contrariar ou para dificultar a vida ao concorrente. Se eu me Pois. atrasar 6 meses a validar que tipo de infraestrutura foi solicitada, eu ganho aqui uma vantagem competitiva porque faço primeiro a minha rede. É o time to market, o primeiro a chegar ganha o mercado. Embora aqui as coisas correram razoavelmente bem. Embora depois, nesta fase, a gente percebe que somos um país pequeno demais em que efetivamente não há concorrência. Temos 3 players, Como o mercado é muito pequeno, Não há não existe concorrência. espaço para haver não há concorrência. concorrência. Eles não concorrem entre eles. Para basicamente. todas as infraestruturas essenciais do país devessem estar nas mãos do Estado. Deviam estar, que fez Inglaterra. Porque Está senão- o Openreach, que pertence ao Estado e que aluga agnosticamente a quem pede. E é uma boa fonte de rendimento. Eu passo um cabo e vou manter esse cabo aí, a não ser que precise de uma manutenção ou de uma alteração de rede, mas dificilmente mudo o cabo durante as próximas décadas.
Uhum. A não ser que eu queira aumentar a capacidade ou qualquer coisa do género, mas quer dizer, mesmo para aumentar a capacidade, eu vou tirar o cabo que lá estava para pôr um com mais capacidade. Nós, talvez por não haver nenhum modelo no qual nos pudéssemos Inspirar, não é? inspirar, muito da engenharia e dos modelos de engenharia que foram utilizados cá tinham por base o know-how que se tinha das redes de cobre, que não é bem a mesma coisa. Eh, toda a gestão de processos, de engenharia e tudo. Mas não tínhamos já um exemplo que podíamos ter usado, que é, por exemplo, a rede elétrica, não é? Nós temos uma rede elétrica nacional, Não, não é bem a mesma coisa. certo? Mas é Eh, infraestrutura, não Rede é? Elétrica Nacional, a REN, estás tu Ah, a dizer. Arrendo. certo. Não. A REN neste momento é privada. Eu Por sei, acaso está nas Por é mãos exemplo, por isso que eu estou a chinesas. levantar a questão. nem sequer, Nós dizemos que devia estar nas mãos do Estado e está. Só que não é do Estado português, é do claro, Estado do Estado chinês. chinês. Não conheço bem outros exemplos, até por questões profissionais e das relações que vamos tendo com várias operadoras pela Europa fora. Há bons exemplos. Por exemplo, a França teve um cuidado, até nesse aspecto. Os franceses, eu tenho uma opinião muito particular sobre os franceses. Eles são excelentes a planear. Acho que nunca vi ninguém tão bom a planear. Planeiam durante meses e anos. Executar, não executam nada em condições. Depois é preciso alguém pôr mão na massa e pôr aquilo a andar. Preciso trazer alemães para executarem. Eh, não, engraçado, Portugueses. os franceses foi portugueses. Portugueses? Portugueses. Repare, nós tínhamos aqui no país, e não sei se sentiram isso, tínhamos aqui no país um conjunto de técnicos, desde o técnico que passava ao cabo, até o técnico que fazia as fusões, até o instalador de cliente, até o projetista, até ao planeador, com 10 anos de experiência. Quando França começa, esta gente foi toda para lá. Porque eles Hum. também não tinham quadros superiores, eu tinha uma dúvida. Eu tive experiências giríssimas que foi falar com o mesmo diretor em 3 operadoras num espaço de 3 meses, para aí, com o mesmo. Porque também não havia quadros, havia uma rotatividade muito grande. Quem levou o know-how, quem levou experiência, quem está ainda hoje a ajudar a construir as redes em França, eh, maioritariamente são empresas portuguesas. O que é que aconteceu? Hoje em dia, quando alguém pede uma instalação de cliente cá em Portugal, independentemente das operadoras, se calhar habilita-se a estar um mês à espera. Porquê? Estão todos lá. É verdade, porque foi o grande, o médio, o pequenino e o muito pequenino. Foi tudo para lá trabalhar. Para terem a escala é diferente. Só para terem uma ideia de dimensão, a nível de produção, produzia-se lá por mês o que se produzia cá em média por ano. Ainda hoje. E de valores, quando estou a dizer valor de produção, faturação, ganhos. Ok, também é, os valores são superiores lá, não é? Mais ou menos, não são assim tão Então diferentes quanto isso. trabalhava-se melhor? Trabalha-se mais, se calhar, e melhor. Estás a dizer que as nossas empresas portuguesas, com portugueses, as empresas portuguesas com portugueses, vão para a França e trabalham no mês aquilo que cá trabalhavam Por um uma ano. questão de dimensão. Então, mas não é a mesma empresa. Qual dimensão? Dimensão do mercado. Dimensão do mercado, do espaço. Está bem, só se a empresa aumenta a sua capacidade de resposta. E depois também da organização. Aí houve ok, então é aí que eu alguma... queria chegar. A questão não havia, é isso que eu estava a dizer dos franceses. Eles planearam, definiram um padrão de regras de engenharia, definiram um padrão de redes, definiram o que é que se queria e toda a gente cumpre mais ou menos aquilo. Eles até têm um padrão que se chama GRAS THD, e toda a gente cumpre aquilo. Nós aqui tínhamos situações de, na mesma operadora, independentemente da região, de haver diferenças de conceitos de engenharia para as redes de fibra óptica. Quer dizer, até nisto cada um depois resolveu dar um toque pessoal à coisa. Uhum. E ali não, é muito mais fácil. E por isso que eu estou a dizer no início, o termos ido beber à experiência das redes de cobre e dos modelos de engenharia antigos, com os dossiês, eu lembro que na altura era preciso fazer, isto era uma coisa extraordinária. Demorava-se uma semana ou duas a desenhar um projeto de uma cidade ou de meia cidade, ou whatever, e depois demoravam-se quase 2 semanas a imprimir as folhas de papel dos mapas das plantas, que tinham que ser em 5 cópias para entregar um ao diretor, outro ao fiscal, outro para o arquivo, e depois mais 5 CDs. Em França é um processo digital, fazem o projeto, carregam no botão, aquilo vai para lá. Certo. Pronto, mas lá está, também tem muito a ver com eles aprenderam, eles olharam para o mercado e tiveram gente que os ajudou a fazer isto, olharam para as práticas do mercado,
e aí foram inteligentes a fazer as coisas de uma maneira muito mais simples, bastante mais Pô, simples. Os ingleses nesse E como é aspecto que é no deram um salto a 5G? seguir. Já estamos a fazer como deve ser no 5G? O 5G, Não é melhor começarmos já o 6G? já se fala no 6G. Pois, é Atenção, melhor porque começarmos já no 6. esta tecnologia de 5G, quando chega ao mercado, e porquê é que não é o 7 logo? tem 6 Já ou estou a 7 falar no anos de 6, já vai fazer o desenvolvimento. 7. Já tem 6 ou 7 anos de desenvolvimento. Quando chega o padrão, quando é libertado para o mercado como produto, já tem muitos anos por trás. Mas o 5G é curioso. O 5G, para o utilizador comum, não traz vantagem nenhuma. Não Que é, tens vantagem nenhuma? trazer mais velocidade de dados para quê? Pá, isso é porque tu estás apostado na fibra óptica. Não há 5G sem fibra óptica. Por isso aí, um vive do outro e eu aí Lá está. sou Para ter o completamente wireless é agnóstico. preciso ter o cabo. Toda a estação de 5G precisa de fibra óptica. Não precisa nas quantidades. Uma cidade com 10 mil casas não vai ter, não corresponde a 10 mil estações. Se calhar tem 500 estações de rádio de 5G. Mas o 5G é uma tecnologia que é útil para quê? Da baixa latência e da alta velocidade, acho que tem aplicações que são boas. A questão da condução autónoma, em que o carro não tem que fazer o processamento No carro. no carro, mas vai à cloud fazer o processamento, e aí precisamos de baixa latência. Portanto, nós temos os nossos equipamentos e dentro dos nossos equipamentos de hardware, seja telemóveis, seja carro, seja o que for, existe um processamento de informação. Portanto, como demora muito tempo a enviar para a internet, para os servidores da internet e processar lá, nós fazemos o processamento nos equipamentos. Se nós processarmos na cloud, portanto, se nós processarmos na nuvem da internet, nós precisamos ter um sítio que seja muito rápido a processar e depois os equipamentos que nós temos podem ser muito mais simples. Sim, mas temos de ter um canal que seja extremamente rápido a processar. Exato, que é o que nos faltava, não é? Nós temos uma latência, o tempo de espera, ou o tempo em que eu pergunto à máquina e ela me responde, em média pode variar 20 milissegundos, 10 milissegundos. 20 não é milissegundos. milissegundos. Não é execuível um carro em condução autónoma fazer uma pergunta à nuvem, a fazer uma curva ou a tentar um movimento de um objeto e a nuvem responder-lhe com o pós-processamento: olha, tens que travar. Yeah. Se calhar esses. Too late. Too late. Eu acho que aí sim o 5G tem aplicação. Ou seja, o 5G é mais rápido que a Não, e tem uma que a largura de fibra. banda muito mais. A largura de banda, estamos a falar de 1 giga. A fibra podemos ir por aí fora. Nós aqui é que fornecemos cliente 1 giga. Não, mas é mais rápido, é isso. O Não, 5G é mais rápido não, que a não, fibra. tem a mesma velocidade. Tem mesmo Não, velocidade. Estamos a porque falar de depois largura do de banda. 5G passa pela fibra. Sim. Mas o estavas a dizer o 5G Agora, chega a para o velocidades de 1 utiliza- giga, né? Sim, 1 giga, 2 giga. Agora, o utilizador normal, o utilizador comum que tem o WhatsApp, o Facebook, ou vê uns vídeos do YouTube Mas isso é hoje. Faz download mais rápido. Sim, né? eu estou a dizer, hoje, pode fazer o download mais rápido, mas não traz grandes... Agora, no futuro, sim, no Internet of Things, No metaverse? no metaverse, se nós quisermos ir para o metaverse, vai ser um grande consumidor de dados e de largura de banda e de baixa latência. Queremos estar no metaverse. Primeiro, o metaverse é uma coisa que a gente não pode pôr em pausa, aquilo é tempo real a correr, não é? Não posso estar lá e depois ter uma resposta com atraso ou com lag, não é? E a coisa não funcionar. Aí sim, mas para chegarmos aí, o metaverse Ainda é meta. ainda é meta. Apesar de se estarem a investir valores absurdos, não é? Sim. Mas também ainda não se vêem resultados. Mas eu acho que esta questão do 5G, o que é importante as pessoas pensarem tem a ver com este tema que tu estavas a dizer, que é a capacidade que nós temos de deixar de processar coisas nos Sim. nossos equipamentos e podemos processar na cloud. Porque isso, a verdade, faz com que também os nossos equipamentos sejam mais baratos. Por exemplo, no caso de um computador, nós temos um disco rígido, temos de ter o processamento do computador, essas coisas Um todas. GPU, se quisermos GPU, ter jogos já, uma placa XPTO, gráfica, uma etc. coisa maluca. Isso tudo tem que estar ali no nosso hardware. Se nós tivermos uma capacidade de comunicação tão alta que nós podemos ter uma coisa mais simples ali, Sim, sim. não é? E trazer tudo
da cloud. Sim, Bem, nesse caso não é só o processamento que tu podes pôr na cloud, é também o armazenamento. e o E o armazenamento, sim, armazenamento, sim. exato. Aí Não, já não precisas ter um disco rígido, Não não é? precisas. se há carro que tem um hardware fabuloso, é o Tesla. Aquilo faz um processamento. A Tesla, relativamente a outros carros na condução autónoma, teve uma opção que é vamos pelo processamento de imagem. Processar imagem, estamos aqui, e ainda por cima à velocidade que tem que ser, estamos aqui num campo em que é preciso uma grande capacidade de placas que eles têm lá, eles trabalham com a NVIDIA, pá, aqui de processamento muito grande. Embora a concorrência está toda aí para o LiDAR. A diferença que estamos a falar é o lidar é mais um género de um É um radar, radar, não é? Portanto, que lança um pulso e recebe um esse pulso é de um pulso, volta, como fazem os é o golfinhos, conceito mais básico. como conhecem como fazem os golfinhos, ou como Um passam multas morcego, nas estradas, não é? sim, Portanto, assim sim, que nos passam multas nas estradas. E no caso da Tesla, o que eles fazem é que eles é tentar processamento de imitar imagem. o que nós vemos. É processamento de imagem. Estamos a ver isto, estamos a tentar ver as distâncias e o que é que acontece. No fundo, estamos a falar aqui em coisas práticas para os consumidores, é a baixa de preços no que toca à produção de hardware, para o planeta, se calhar, menos consumo de alguns dos materiais perigosos que nós temos nos nossos equipamentos, porque muitos telemóveis, computadores, acabam simplesmente deitados ao lixo e depois todos esses materiais são licados Na prática, o que para o estamos a falar planeta. é um computador quase que precisa apenas no futuro de uma interface e a forma de tu Se comunicares formos com ao ele. exagero, da questão do metaverso, será um capacete RV em que praticamente todo o processamento está do outro lado. E quais são, João, quais são as infraestruturas que tu vês agora de futuro que nós temos para criar? Portanto, o Musk está a criar uma delas, que é a parte no Os espaço, satélites, né? Claramente. Temos as nossas redes de fibra, quer as que passam em terra, quer os gigantescos cabos transatlânticos e que passam pelos oceanos e que ligam continentes, que vamos né? continuar a ter, Vamos e, continuar. e grandes investimentos. E eu penso que não vai haver grande alteração a nível de infraestrutura nas próximas décadas. Vamos continuar a criar redes, Porque ainda tem muito espaço, a né? construir redes. E isto era aquilo, voltando um bocadinho atrás na conversa, Portugal começou em 2008. A Alemanha está a começar agora. Quer dizer, as grandes economias com capacidade de investimento, porque isto é um negócio de capital muito intensivo, é preciso investir eh, centenas, dezenas, milhares de milhões para elas próprias serem rentáveis. E, e as grandes economias só agora é que estão a começar. O que é que nós fomos pioneiros? É curioso, não é? É engraçado, é uma questão interessante, porque nós também fomos dos primeiros a ter centrais digitais de comutação no telefone, nos anos 80. Como quando a tecnologia chegou, nós tínhamos redes tão atrasadas, quando foi necessário adotar uma tecnologia, fomos adotar o state of the art da altura. Portugal chegou a ser, nos anos 80, considerado o país com a melhor rede digital de telefones do mundo. Também tínhamos capacidade de engenharia própria, de investigação, desenvolvimento. Também, Portugal é curioso porque nós temos uma capacidade de adoção de tecnologia muito, muito elevada. Portugal é visto por alguns dos grandes operadores e fornecedores de tecnologia como um país beta-tester. Isso talvez seja um dos maiores fatores também, né? Portanto, e Não, depois é isso uma Espera aí, bola espera aí, de pode espera ser neve. bom, Eu não sei se é um porque dos nos fatores ou se é uma ajuda. consequência. Uma capacidade de adoção das coisas com velocidade muito grande. E depois de descobrir aplicações, há uma história, não sei qual é o grau de veracidade disto, mas eu penso que não deve andar muito longe da realidade. Quando o GSM, vamos falar primeira geração, 1992, que eu ainda era um miúdo, pá, não era bem um miúdo, mas já estive ligado a isso, era um miúdo altamente empreendedor. E quando um dia vi que ia aparecer uma operadora GSM digital, porque já havia redes analógicas de telemóveis, digital, GSM, eu disse, pá, isto é interessante, se calhar vou montar uma empresa. E consegui uns contactos e lá consegui transformar-me em agente Telecel, na altura, 1992. E, e, e quando a tecnologia GSM veio para o mercado, trazia uma coisa. E os telemóveis, todos eles traziam isso, que ninguém ligava patavina, que era o SMS. Hum. Ninguém usava SMS para nada. Ninguém tinha visto utilidade naquilo, de escrever com umas teclas, ainda por cima naqueles teclados, como se eu tinha que tocar várias vezes na mesma tecla para sair a letra Uhum. certa. No entanto, a adoção do SMS
durante os anos 90, finais dos anos 90, foi de tal ordem exponencial em Portugal, porque eu acho que aquilo nem era um serviço que era pago, era um add-on que aquilo que vinha lá, pá. Na verdade, em termos de telecomunicações, se eu bem me recordo das minhas aulas de telecomunicações, que eu também já tive, a SMS era incorporada dentro dos pacotes de dados de voz, portanto aquilo não tem custo para o Não tem operador. custo, aquilo nem sequer, mas ninguém usava. De repente aquilo dispara para valores doidos. Então tínhamos aqueles bons exemplos que era na véspera de Natal, os servidores das operadoras Não bloqueavam, aguentavam. não aguentavam, porque hoje em dia a gente manda uns WhatsApps. E isso tem muito a ver com a nossa capacidade e característica como povo de adotar coisas e de lhes encontrar utilidade. A Microsoft durante no início dos anos 2000 veio cá testar umas smart box para televisão interativa. Aquilo não tem processo nenhum, provavelmente nunca ouviram falar daquilo, mas estiveram cá em Portugal, em várias casas instaladas. A própria Vodafone faz muito, testa muita coisa cá em Portugal antes de depois replicar para outras geografias. Por isso nós temos essa capacidade, que se calhar é uma característica boa do povo Uma português. coisa, na tua Uhum. opinião, quais são os desafios, ou melhor, quais são as oportunidades que, que a evolução das telecomunicações pode trazer para a alteração dos negócios digitais? É uma discussão que ainda tive há pouco tempo, que pode ser um bocado utópica, mas eu se calhar acredito um bocadinho nisso. O facto, como consumidores de dados, e desde o fator consumidor como particular ou como profissional, eh, porque este fenómeno dos nómadas digitais é possível por causa disso. Temos boas redes de comunicação e é completamente agnóstico a pessoa que está a trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos estar aqui ou estar em Bali ou estar na China. Isto pode permitir criar oportunidades de negócio muito que se calhar não. Isto vai mudar um bocadinho o paradigma. O mundo passou a ser um mercado. Uhum. Pequenos negócios que estariam limitados ao seu bairro, à sua rua, de repente descobriram e vão descobrindo que o mundo é o mercado. E começam a aparecer empreendedores que conseguem pôr os seus produtos à venda independentemente da origem do consumidor. Mas A isso já origem é, do consumidor já não é importante. agora, vem a seguir? Consegues visualizar? Não. É um bocadinho fazer futurologia. Vamos pensar um bocadinho. Será que conseguíamos ter a percepção que há 10 anos atrás dos impactos que poderia ter uma boa rede de telecomunicações ou acesso a dados mais rápidos? Ou, se calhar, na altura, as necessidades seriam muito mais focadas naquela do download do filme mais rápido, Uhum. do jogo mais rápido, o Sim, consumidor. Mas, isso era uma grande necessidade na altura. O mas consumidor de dados aqui há uns anos atrás era a malta nova, que precisava de dados, depois descobriu que havia uma rede de redis que se calhar conseguia tirar ali um bocadinho mais. Mas eu vou Mas especular um bocado. Imagina, para já passas a ter boas comunicações, ou tens já excelentes comunicações, começas a ter redes de satélites, não é? Começas a ter maior capacidade em termos de visualização do que é que visualização da Terra, aliás. Nós estamos agora a assistir na guerra na Ucrânia que há duas coisas que estão a ter um impacto muito grande, que é a capacidade de ver o que é que se passa no terreno, ao mais ínfimo pormenor, não é? E a tecnologia dos drones, que está a evoluir sim, brutalmente, não é? sim. Aliás, até os Estados Unidos já andam a bater balões. Já, já andam a bater Já bateram balões. vários, sim. Já bateram vários. Bom, ou seja, e nós sabemos que depois de qualquer guerra há sempre um impulso tecnológico forte em algumas Sempre áreas, enorme. não é? Será que nós estamos a assistir ao prelúdio? Os drones já aí estavam, senão também não estavam a usá-los. Mas será que nós estamos no prelúdio de uma grande revolução em termos de transporte aéreo? Transporte aéreo de utilização privada, ou seja, de utilização para o dia a dia, por exemplo, na Comercial, não é? logística, Tipo, não é? comercial. Não, Façamos. mesmo na logística. Mas o que sabes que é engraçado nesse ponto é que
a febre dos drones já foi. Ou seja, houve uma altura Sim, a FEB já tinha de ido. investimento em startups e empresas de drones, há uns A maior parte anos, foi já tinham muito desaparecido brutal. E todas. depois caiu. E Caiu. agora com a guerra, se calhar vai novamente saltar. Façamos Só que vai ter uma utilidade diferente, se calhar, não é? Eu espero que não há seja só dois para a guerra. padrões de evolução tecnológica que são usados muitas vezes e que são usados para fazer comparação de se todo o resto tivesse evoluído à mesma velocidade que estas duas coisas, se calhar estávamos muito mais à frente e não sei em que estado de evolução é que estaríamos. Que é a questão da evolução da aviação e a evolução do silicone, do silício, entre o primeiro transistor até o primeiro Estás a integrado, falar da velocidade de processamento da velocidade dos da transistores. evolução de como evoluiu o produto. Uhum. Se pensarmos que em 1914 voávamos aviões de madeira e tela com os motores a pistão muito mais de baixo rendimento, com 80 cavalos, e com umas hélices de madeira, e assim umas coisas, e uns arames, umas coisas. Desde que começou a Primeira Guerra até ao fim da Primeira Guerra, a evolução foi exponencial, Foi para o metal. foi para o metal. Depois, quando começa a Segunda Guerra Mundial, Foi começamos com o mesmo tipo de avião que tínhamos mais ou menos nos anos 20, e quando acabamos a Segunda Guerra Mundial, estamos no avião a jato. Uhum. E depois na transformação de toda essa evolução tecnológica para a aviação comercial. Não, Quer e dizer, agora num estamos, espaço muito curto, escuta, isto e agora evoluiu muito estamos a depressa. retirar o metal dos aviões. Exatamente. Agora, E as pessoas. mas lá está, E as dois, pessoas. dois pilotos. fatores, Pois, dois, ainda fato- não, dois ainda não. fatores que contribuíram. Pá, todas as guerras têm evoluções tecnológicas exponenciais, pela necessidade até da própria máquina de guerra, e agora se calhar esta também vai ter esse impacto. Quem é que nos pode garantir que nós daqui a 5 anos vamos ter verdadeiramente os primeiros veículos? É porque há sempre aquele desafio em termos de logística, que tu próprio disseste. Epá, nós podemos. O mercado tornou-se o mundo, não é? Sim, completamente. Portanto, mas nós podemos imaginar os nossos clientes em qualquer parte do mundo, mas temos por vezes dificuldade em saber como é que vamos lá chegar depois com o produto, não é? A cadeia E o last logística, mile é sempre o grande problema, não é? sempre. Que é como é que eu chego ao cliente final mesmo. E se calhar está aí um grande desafio, e se calhar o desafio vai ser parcialmente resolvido por aquilo que nós chamamos hoje de drones, mas podem ser equipamentos um bocadinho diferentes, não é? Pode ser outra coisa qualquer, mas a verdade é que as guerras dão impulsos tecnológicos muito elevados. Eh, E esse exemplo é um dos grandes exemplos. Se no mesmo período de tempo todo o resto tivesse evoluído à mesma velocidade, nós hoje estávamos tecnologicamente mais avançados. O primeiro transistor, o primeiro integrado, e de repente num processador metemos 200 milhões ou 300 milhões de transistores numa coisa minúscula, ou 400 milhões. Eu já lhe perdi a conta, que eu não tenho, não vou acompanhando já isso há algum tempo. Mas lá está. Agora, há aquela velha máxima que eu acho que justifica muito bem isso, que é a necessidade de aguçar o engenho. E quando há uma necessidade, as coisas Acontece. acontecem. Quantas coisas nós temos hoje como produto do período de guerra? As comidas instantâneas, os açúcares alternativos, há muita coisa que veio daí, não é? A necessidade de aguçar o engenho. E se calhar isso é que nos faz também evoluir mais depressa ou mais devagar É uma pena que a gente tenha que ser engenhosos perante essa perante a guerra. necessidade, Isso aí é perante a que é a guerra e parte, perante a é o ameaça de morte, downsize da coisa, pá, não não valia a é? pena. E não somos tão engenhosos perante a ameaça, por exemplo, das alterações climáticas, que pode ter piores consequências de qualquer guerra, não é? Sim. Mas isso acho que é uma questão de mentalidade que vai mudando mais lentamente. Havia alguém que dizia que mudar a mentalidade de um povo demora 2 gerações. Não é? Não é um processo fácil. Sim, mas nós não temos 2 gerações para responder a isso. Sim, mas estou a dizer, não é um processo fácil, e 2 gerações é tempo demais para podermos mudar. Por isso tem que haver um envolvimento muito grande de toda a gente e uma consciencialização, que é um problema que temos que resolver ontem.
e não O problema é deixar. que é difícil, não é? Porque é daquelas coisas que vai acontecer e nós vivemos numa sociedade que Tem-se dado alguns incentiva o passos, consumo. Não, claro que sim, tem-se mas dado alguns incentivos passos. o consumo imediato, não é? O prazer imediato, a consequência imediata. Uma guerra está ali, portanto, está ali a acontecer uma guerra. Um planeta que vai entrar em colapso do ecossistema vai acontecer daqui a, 100 sei anos, lá, Sim, 50 anos. 50 anos. pois, ou Já, seja, já não é para mim, é Aliás, já para nem quem é cá tanto. estiver. Se não dizem, é daqui a 30 anos. Se não se fizer nada de especial, certo, mas 2050, tem-se feito é o algumas cúmulo. coisas, não Tem-se é? feito. Há Ah, algumas E também medidas, por tem exemplo, havido ainda recuos ontem foi muito grandes. anunciada a questão da proibição de vender carros a combustão a partir de 2035, se não estou em erro. Isso é bullshit. Quer dizer, ok, tudo bem, É, mas é eu ouvi 2035, dizer que não é para o já ano. tivemos aqui alguém que disse que um barco daqueles super transportadores de contentores consome mais do que não sei quantos milhões de carros durante não sei quanto tempo. Sim, sim, aquilo. Quer dizer, e ninguém pensa em desenvolver tecnologia para pôr esses barcos a pilhas. de certeza que Há- há- alguém pensa. não, já. Há aí umas soluções muito engraçadas. Eu ainda vi há pouco tempo uma das grandes ideias que é voltar a ter pôr esses grandes cargueiros a A velas. vela. Não Ah, a já vela vi isso. normal, mas umas velas altamente aerodinâmicas e rígidas. Lá está. Temos que caminhar para aí. É um percurso que vai levar, mas lá está, qualquer transformação de mentalidade demora tempo. Depois, é como às vezes alguns negócios também têm barreiras à entrada. Há sempre quem rama em sentido contrário, porque tem interesses, Normalmente interesse económico. interesses económicos. Falando de infraestrutura, eu acho que nós temos um grande desafio. Se nós quisermos passar todas as coisas para elétrico, né? Estamos aqui a falar de barcos elétricos, aviões elétricos, não sei o que é elétrico, Como é que se produz a energia? como é que se produz energia e nós não Não, temos não. infraestrutura que aguente com essa energia. Como é que se transporta essa energia? Primeiro temos que produzi-la, né? Mesmo E que a depois gente a Mas produza, transportá-la. mesmo que a Quer produza, dizer que mas vai ser mesmo que necessária a produza, infraestrutura também. exatamente, por isso é é que que eu se estava a todos os levantar a questão da carros, infraestrutura. atenção, se todos os carros forem elétricos, Nós não temos capacidade nós estamos a de descarregar. duplicar a estrutura doméstica existente de consumo de energia. As nossas redes não aguentam. Hum. Não, e nem temos capacidade de produção. Porque Não, produção arranja-se. Pronto, temos mete-se que umas centrais sustentar, nucleares e temos tens que produção. sustentar depois isso com uma produção que tem que duplicar ou triplicar, com centrais fotovoltaicas, com mais centrais eólicas, com mais Epá, e vamos barragens, arranjar outras formas de extrair se energia, calhar com sei lá. nuclear, que agora já entra na classe das não poluentes, não é? Das Uhum. ecológicas, das verdes, da energia verde. Mas acho que o Mas, problema é do transporte. O problema não está na produção. sim, o transporte vai ser sempre o problema. Como é que, mas isso em todo lado, é, até na guerra. Ganham-se guerras não é com mais armas, melhores armas, mais homens, menos homens. Ganham-se guerras com boas cadeias logísticas. Uhum. Simples quanto isso. E depois é engraçado que depois essa das cadeias logísticas da guerra dá histórias giríssimas, não é? Porque é que Normalmente a bitola essas histórias de portuguesa guerra acabam ibérica sempre mal. é mais estreita que a bitola francesa. Não digas, João. Não digas, e nós vamos descobrir isso já no nosso Extended. Antes disso, antes de tu dizeres e contares, vamos aqui à nossa frigideira. Temos aqui uma frigideira para ti. Podes escolher um ingrediente. Arroz. E arroz. Podes abrir. Isto é uma private joke. Podes abrir aí o arroz. O 5G não é culpado pelo coronavírus. Não, O 5G não é culpado por coronavírus? não, Tens a certeza? tenho quase a certeza. Quase a certeza. Porque senão Muito os bom. micro-ondas também seriam, que temos em casa também seriam culpados pelo coronavírus ou por qualquer vírus que ande por aí. Quer dizer, nós somos bombardeados por radiação, radiofrequência por todo que é lado. Não nos apercebemos é disso, até mesmo aqui. As próprias lâmpadas emitem uma frequência. Embora sejam de LED, mas tem ali. Esta é uma frequência de inspiração de Uma- ideias. mas não. Mas, Há mas, teorias giríssimas sobre isso. mas não. uma teoria do caraças, né? Durante o Covid não paravam de dizer que as antenas 5G, é que 5G, estão e a- uma parte delas estavam desligadas cá em Portugal. Então, como é que é? Não, eles dizem que estão desligadas, Espera. mas elas estão ligadas. Como é que estavam desligadas? As 5G As estavam 5G, desligadas. as 5G Nós nem estavam. tínhamos ainda a funcionar. 4G. Não, porque é assim, o 5G funciona numas frequências que eram ocupadas pela transmissão de televisão e o HF, os canais do HF. Elas já cá andavam. Quer dizer, de repente é o 5G que nos vai
transformar em green goblets ou qualquer coisa assim. Já não. Pá, se me Evidente que fizer não. crescer um terceiro braço, Mas às vezes é útil. hesitaste, João. É evidente que não. Não, hesitei por causa do arroz, que é uma brincadeira que temos aqui um grupo de amigos, que costumamos dizer mais arroz, não. É mais arroz. Por isso é que custa o arroz. 5G, mais Olha, arroz. João, muito obrigado por teres Não, eu que vindo. agradeço. Pessoal, obrigado a vocês por estarem desse lado. Já sabem, estamos nas plataformas digitais, estamos online e vamos continuar este Extended. Obrigado. Done. Agora sim, tu estavas a contar sobre as bitolas e nós queremos saber aqui no Extended porquê que é sempre uma coisa que me intrigou tanto. Por que raio é que nós temos uma bitola diferente na Península Que é- Ibérica do resto Primeiro da convém Europa? explicar o que é uma bitola. Certo. O que é uma bitola? Provavelmente, eu gosto muito de comboios e de aviões e de botas e tudo que é mecanizado e coisas do género. E eu tive o prazer de fazer a última viagem de comboio de máquina a vapor entre Vila Real e Régua. Foi uma viagem giríssima. Depois veio uma locomotiva a diesel. Foi assim um salto tecnológico ali em 76 ou 77, já não me recordo. Provavelmente 76, 77. A bitola é a largura entre os dois carris. Quando foi adotada, isto é curioso que eu falei nisto à minha filha, porque ela andava a estudar história sobre o Fontes Pereira de Melo e o fontismo e as primeiras linhas de comboio e isso. Nós no século XIX tivemos 3 invasões francesas, não é? Depois a seguir uma guerra civil, não tínhamos mais nada que fazer, o país já estava rico e então íamos estar assim sujeitos, quer dizer, tínhamos perdido o Brasil e o ouro do Brasil, estávamos num estado pauperado, terrível, mas mesmo assim o fontismo foi um período muito interessante. Eu gosto muito do século XIX, para mim é fascinante, porque eu acho que o século XIX é o princípio do fim disto que estamos hoje em dia, do que é hoje Portugal. O século XIX foi o princípio do fim. A bitola, mas voltando agora à bitola, a bitola é a distância entre dois carris. E a bitola adotada é diferente da bitola europeia. E Em Portugal e Espanha, em não é? Portugal e Portanto, Espanha. Portugal e Espanha têm a mesma bitola, a mesma largura, Que é e para de França para lá para evitar outra. que numa Invasões. possível invasão, futura Francesa. invasão francesa, os franceses não utilizassem as linhas férreas para a logística militar. Logo chegavam à França, paravam ali nos Pirineus, depois vinham a pé para cá. Isso prova então que Portugal nunca poderia ser invadido pelo Putin porque ele não consegue chegar cá. Não. Mas já, por falar no Putin, não sei se tu sabes, mas a Rússia também tem uma bitola diferente da europeia. Provavelmente pela Se calhar mesma pela razão. mesma razão. Pela mesma Provavelmente pela razão e mesma diferente da inglesa. Sim, sim. Pela mesma razão. Por isso, Diferente isto é da curioso. inglesa? Sim, sim. Portanto, não é igual à nossa. A nossa é a bitola inglesa, não é? Sim. Ah, ok. Portugal, Espanha e Inglaterra têm a mesma bitola. Porque Portugal, Espanha e Inglaterra têm a mesma bitola. Embora Inglaterra não tinha esse problema porque não ia ser invadida por comboio Certo, não- mas não nós seria. adotámos a deles. certo? Mas nós adotámos a deles, de facto, por causa disso. Mas a Rússia, ou se queres a União Soviética na altura, fez exatamente a mesma coisa. Na fronteira entre a Bielorrússia, a Ucrânia e a Rússia com os países europeus, tens Uma que bitola. mudar de comboio, ou então os comboios, as carruagens são levantadas e é mudada a bitola por baixo. A bitola não, é mudado A rodagem. a rodagem, exatamente. Portanto, na Alemanha a bitola é a mesma que em França e depois, todos os depois países da da- Polónia, não é? Passa a ser a bitola russa. Depois da Polónia passa a ser a bitola russa. Será que os chineses também têm uma bitola diferente? Os chineses têm, a Rússia tem uma bitola também diferente da China. Engraçado, não é? A Vem- infraestrutura é uma coisa vem- incrível. Tem a ver com a questão da logística militar. Tem Yeah. a ver com logística militar, sem dúvida. Eu, se quiser deslocar milhares ou milhões de homens para uma frente de combate, eu tenho que alimentar esses homens, não só de armas, de munição, mas de comida. Eh, Essa é o- uma a- coisa, a- essa é uma das coisas que é é um dos enigmas hoje em dia no desenvolvimento da guerra que está a haver na Ucrânia, é porque é que os russos não destroem as estações de mudança de carris. Certo. Porque Tá, aí evitavam precisamente o auxílio ocidental à Ucrânia. certo. E também é um bocado um travão, não é? Quer dizer, se o Putin quisesse invadir uma Polónia ou uma Alemanha, ou seja o que for, tinha que ter ali a troca de bitolas constante. Provavelmente. Certo.
Não, mas lá está. Desenvolvimentos da guerra e da logística militar, as conservas em lata têm a ver com a guerra das invasões francesas na Europa e a necessidade de alimentar as tropas. Uma evolução Estás a dizer que o atum que nós temos é graças à guerra. em lata. A O atum lata, em a lata, sim. lata. A lata, sim. É uma, digamos que uma invenção napoleónica. Ok. Dizem que é atribuída a Napoleão, mas duvido que o Napoleão Bonaparte tivesse alguma intervenção Certo. nisso. Não é por acaso que dizem que quando vais comer conserva parece comida de guerra, Sim, é né? um bocadinho. É um bocadinho. Mas tem a ver com isso também. Por isso é. Sim, e essa é uma questão por acaso que não que é bastante interessante, que tem a ver com essa questão logística da guerra, não é? Que muitas vezes pá, tu podes ter as melhores armas do mundo, podes ter uma data de questões militares importantes, mas se tu não fores capaz De levar para lá. de mexer a logística e trazer comida e trazer água e trazer telecomunicações e trazer eletricidade e trazer todas as coisas que fazem parte da logística, não tens hipótese, Sim, sim. né? Logística e comunicações. Certo? Que Que é também importante. agora na Ucrânia também tem uma mudança de paradigma com o O Starlink Starlink, que do é o Elon grande Musk. suporte a. Porque a guerra eh, faz-se, a gente anda aqui à volta da guerra, mas a guerra faz-se com base em informação. Aquele que tiver a melhor informação consegue tomar as melhores decisões estratégicas. E nada E não melhor só estratégicos, como operacionais e no terreno. operacionais, nada melhor que saber onde é que está o inimigo. E Uhum. isto dos drones foi. O descobrir uma nova aplicação, utilidade para um drone, e nós vemos aí imagens, eles usam drones perfeitamente comerciais que a gente compra Sim. online por 100, 200, 300 euros. Isso dá-lhes uma vantagem estratégica muito grande. Eu poder saber onde é que está o meu inimigo, ainda por cima de cima, eh, com campo aberto e conseguem prever movimentações de tropas que não seria possível numa guerra convencional. Que no fundo esta guerra continua a ser uma guerra de trincheira, 1914, não é? É verdade. É uma guerra de trincheira novamente, quer dizer, Isso é continua-se curioso. a fazer a guerra da mesma maneira que se fazia há 100 anos. É Mais quase, ou quase. menos, mais ou menos. Houve uma mudança muito forte nesta guerra de informação mediática, não é? Portanto, Sim, de mídia, não Sim, é? mas De não está a controle falar de no mídia. terreno. no Sim, sim, eu terreno, percebi. terreno da guerra de Mas trincheira pura. mudou um bocado essa parte, porque Mudou como a completamente. informação anda tão rápido, não é? De repente tornou-se muito importante a opinião Mas pública. estamos a falar da guerra de trincheira da parte dos russos ainda, da trincheira, da tropa É dos estacionada. dois lados. É igual. Agora os outros conseguem vê-los em onde é que eles estão, com o drone e saber. Os dois conseguem ver para os dois lados. Sim, não Aliás, sei. Não sei. foi incrível a mudança que a Rússia conseguiu fazer, entretanto. Ou seja, estava muito atrasada do ponto de vista de comunicações e de drones. E neste momento tem vindo a ter um crescente muito grande sobre isso. Com a ajuda do Irão, né? Com a ajuda do Irão, claramente. Não é? Eu vi hoje uma reportagem interessantíssima que é a diferença de precisão de tiro dos russos, artilharia, para os ucranianos, em que os russos dão, acho que são 10.000, disparam 10.000 projéteis por dia, enquanto os ucranianos, com muito mais precisão, andam à volta dos 3.000. Isto depois também é alimentar uma máquina que gasta 10.000 projéteis de morteiro por dia para 3.000, são coisas Não diferentes, não será é? que estás a ser influenciado pela outra parte que é propaganda? Mas Do a lado questão deles? é, João, Não, não tão parte. a verdade o problema é que uma tem a produção lá nacional, não é? Sim, E a sim, outra está a ser bombeada bombeada por por. outros Claro. países, e daí eu dizer que a guerra de informação é tão importante, não é? Porque a verdade é que países como os Estados Unidos, que estão a investir muito dinheiro na guerra, não é? Têm que controlar a opinião pública também, para dizer, espera lá, mas quer dizer, nós temos problemas aqui, não é? E estamos a mandar dinheiro para lá para um problema que está do outro lado do oceano, que não nos diz respeito, que os europeus é que têm que resolver. Mas que pode ser um problema da Europa e do mundo. Claro. Sim, sim, depois Já é a já é um conversa, problema mas é grave. uma Mas questão eu de prefiro não ir por controle aí de. porque depois isto é Sim, isto é um. uma questão política, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer, é interessante como nesta guerra levantou-se uma nova questão que tem a ver com a infraestrutura, quando temos voltando à minha pergunta inicial, não é? Das infraestruturas de telecomunicações e de andar a informação tão rápido, hoje em dia uma guerra Mas isso nós é estamos. completamente Sim, diferente. mas nós estamos um bocado a especular sobre as consequências tecnológicas, não é?
Eh, epá, eu fiquei algo surpreendido com a questão dos balões nos Estados Unidos. Eh, Dos balões há uma questão Pois interessante. são balões, dizem que são ovnis. Como é que só os detectaram agora, não é? OVNIs são. não, São é que sempre houve balões, eles sempre são os andaram lá, balões. não Sim, é? sim, pode E ser. a China também veio dizer que os Estados Unidos foram atravessados não sei quantas vezes por balões dos Estados Unidos, não é? Durante um ano. Portanto, ou seja, eles sempre andaram lá. Sim, eu Mas sei. agora deu-se a atenção a isso, se calhar até para Desviar disfarçar atenções. algumas coisas, desviar algumas atenções de outros sítios. Mas até porque é que nós deixamos essa tecnologia? Em termos de, por exemplo, em termos de transporte logístico, em termos de Do transporte balão. do Os balão. dirigíveis, por Há, exemplo, há, não é? há, há, Nós, há te- há tentativas de reabilitar isso é porque muito no grandes início a do nível de século, dirigível. escuta, no início do século, não é? Era uma loucura com dirigíveis, não é? Portanto, Sim, era um sim. transporte Há uma público. fotografia giríssima de 1920 de um grande Zeppelin aqui sobre Lisboa. Fotografia fascinante. E assim, eles estão a tentar agora Até temos reabilitar. aquele balão do Indiana Jones, não é? Quando o gajo mandou. Sim, sim, mas estão a tentar reabilitar novamente a tecnologia dos dirigíveis. Acho que Um, era uma questão de segurança, não é? um dos, um dos, Era por causa do uma gás, das na pessoas altura. envolvidas até acho que é um neto ou um bisneto do famoso Barão von Zeppelin, por isso, o alemão. Hum, O dirigível como máquina voadora, não é uma máquina instável por natureza. É Sujeito, preciso sujeito a levá-la. ventos, não é? Também, A grande imagino. dificuldade de um dirigível, não sei se alguma vez viram um dirigível Epá, eu gostava de a, andar a num pou- a dirigível, nunca pousar, andei. a pousar, aquilo é um processo complexo, porque o dirigível não Não é muito paira, dirigível, não é? não é dirigível, não paira como um helicóptero e desce naquela posição certa. É preciso Mas é bom para a aventura, pá, metes no um dirigível e manancial de és de gente, um lado. manancial de gente para segurar os cabos. Isto é como na Marinha, não há cordas, há cabos. Segurar os cabos, atracar o dirigível, puxá-lo, rebocá-lo e prendê-lo. É como uma manobra de atracagem de um veleiro. Leva tempo, a pessoa não chega com o veleiro e mete a doca e já está. Não, aquilo custa. É Mas preciso. para mim é fascinante porque é uma questão de conceito. Ou seja, portanto, nós temos os aviões mantêm-se no ar graças à velocidade que eles apanham. Portanto, se um avião não tiver a velocidade, não consegue manter-se no ar. Não é? O helicóptero. Bernoulli puro. Hã? Bernoulli puro. Exato. O helicóptero tem a questão da rotação das hélices que cria esse movimento ascendente no ar, mas também está Que, ligada à que velocidade. não são hélices, são asas São asas que rodam. que rodam. Exato. Mas, por exemplo, já agora, para quem quiser perceber fácil, tens a máquina do Leonardo da Vinci, o primeiro helicóptero O, alguma vez que é um desenhado, parafuso. que é na verdade um parafuso para cima. Parafuso. Mas a questão dos dirigíveis e dos balões é que eles sustentam-se por algum tipo de matéria, não é? Sim, Que seja um gás, seja ar quente, seja o que for, normalmente, sim, que os mantém no ar. ou um hélio, ou provavelmente um hélio. É Não simplesmente será um hidrogênio, porque a última experiência com hidrogênio correu muito mal, não é? Pois foi. Exato. Não foi muita gente. Mas é um o conceito Zeppelin. diferente, e mesmo com a tecnologia nova que nós temos, né? Nós não precisamos ter cabos, nós podemos ter robôs a agarrar os dirigíveis, tal como o Musk agarra foguetões, nós devemos conseguir agarrar um dirigível. Estou curioso para Mais ver. facilmente Estou curioso para metemos ver ele a agarrar agarrar o grandalhão, o grandalhão. Por acaso, estou curioso. o Tenho Godzilla. acompanhado com alguma atenção. Vamos ver quando é que será o lançamento. Eles testaram agora. Agora, os dirigíveis, as experiências que, pelo menos que eu tenho conhecimento, têm sido feitas algumas experiências interessantes e desenvolvimento de alguns produtos têm vantagens competitivas a nível de transporte. É mais barato, não é tão rápido, mas se calhar é mais rápido que um navio. Embora Não é tão rápido, depende do vento. depende do vento, não é? Porque há sempre Da direção resistência e do corrente, vento. e Pode depende da ser direção tão do vento. rápido que não queres. Do vento. É assim, mesmo os nossos aviões comerciais utilizam, quando fazem viagens transatlânticas, o jet stream para ganharem velocidade, para chegarem mais depressa, não é? E pouparem combustível. Mas há aí experiências e até há quem defenda que tem vantagens competitivas e comerciais até bastante grandes. Eu acho que só vai voltar aos dirigíveis. Eu também acho que sim. Posso pôr Acho esta que sim. aposta aqui no Eu- Bital. Eu adorava ver, sou um apaixonado pela aviação, adorava voltar a vê-los aí. O que eu digo, essa fotografia do Zeppelin aqui sobre Lisboa é fascinante. Eu adorava estar naquele dia a ver a reação das pessoas a ver chegar um monstro acho que aquele não devia ter cento e muitos metros de comprimento, um charuto a passar aqui por
Torre Nós de temos Paz. vários dirigíveis a chegar ao Tejo várias vezes. Sim, sim. Bem em São, cima são d'água. são aqueles barcos gigantes cheios de turistas, Sim, com sim. milhares de turistas. O Tejo Devia ser foi mesmo. um grande aeroporto enquanto não havia aeroportos para os grandes hidroaviões. O Tejo foi um dos mais importantes aeroportos. Há uma cena fantástica que aqui há ali uma questão histórica, se calhar uma incorreção, mas no filme Casablanca, quando o Dakota parte em direção a Lisboa, porque depois em Lisboa iam apanhar o hidroavião para fazer a viagem transatlântica para os Estados Unidos. Aquela cena final. Isso é a cena do fim, não é? Sim, cena I do think fim. this is the beginning of a beautiful A friendship. beautiful friendship. So, lá está. E para Lisboa, nós fomos, como fomos durante muitos anos, eu penso que ainda somos, uma das principais, se não a plataforma mais importante de infraestruturas de telecomunicações da Europa. É daqui que partem cabos submarinos e é daqui que nós temos as estações de link de satélite, que são aqui não sei se aquilo ainda se chama Rádio Marconi, mas ali para Sintra, penso que eu cheguei a visitar. Sesimbra. Sesimbra. Eu cheguei a visitar aquilo algumas vezes. Uhum. Tivemos sempre um papel importante a nossa posição estratégica na ponta da Europa também nos permite isso, não é? Uhum. Sim, sem dúvida. Temos muito potencial. Agora temos que aproveitar o nosso potencial. Temos muito potencial e eu costumo dizer, temos muito potencial e gente muito, muito capaz. Gente muito capaz. E as minhas experiências, as últimas experiências, mesmo profissionais, é com gerações cada vez muito bem preparadas e com uma capacidade fora de normal. Agora temos aqui o saber ter cá. Fica aqui o nosso desejo para que isso aconteça. João, olha, mais uma vez muito obrigado por teres vindo ao Bitalk, Eu que agradeço por esta o conversa convite. super interessante. E já sabem, vocês se ainda estão desse lado e aguentaram até aqui, é porque isto foi interessante. Portanto, não se esqueçam de pensar em alguém a que isto possa ser interessante partilhar, para poderem conhecer também algumas das ideias que nós tivemos aqui a discutir. E já sabem, voltamos para a semana. João, obrigadíssimo. Obrigado, João. Obrigado. Obrigado a todos. Dan. Agora sim. Sorry,